Oi, gente, como é que vocês estão? Como é que tá a vida aí pra vocês? Nesse vídeo, nessa aula, na verdade, eu quero falar de roteiro com vocês. Antes de começar a falar sobre a estrutura do roteiro aristotélico, que é o roteiro clássico, padrão cinematográfico, dos 3 atos, 2 pontos de virada, eu queria, na verdade, chamar para uma reflexão. Para começar, nós temos um vício muito grande de consumir conteúdos americanos. Isso é fato. A grande maioria dos filmes que a gente consome são produzidos nos Estados Unidos. E a grande maioria dos filmes produzidos nos Estados Unidos seguem o mesmo formato padrão de gravação, de história, de condução, de narrativa. Então, antes de mais nada, isso é opinião minha, eu gostaria de dizer que não existe um jeito certo ou errado de fazer um roteiro. Eu acredito que o roteiro, assim como a literatura, é a sua expressão artística. É o jeito como você está enxergando, como você está sentindo, como você quer contar. E ninguém pode te dizer como você vai contar a sua história. É o que eu acho. O que acontece é que existe um jeito sim de contar história no roteiro aristotélico, no modo americano de dirigir filmes, que é o jeito que a gente está mais acostumado a consumir. Logo, a gente está acostumado que nos contem histórias naquele formato. É o que até minha professora de roteiro, ela brincava. A gente gosta desse tipo de conteúdo porque a gente está acostumado ou a gente está acostumado porque a gente gosta? E vocês podem reparar, quando a gente vê um filme que não é americano, pode ser de qualquer outro país que não siga o modo aristotélico dos 3 atos, a gente sente aquela estranheza, a gente acha que ficou muito longo, ou que ficou faltando explicar alguma coisa, ou que não foi bem conduzido, mas porque a gente está tão viciado nessa estrutura que a gente quer que contem sempre do mesmo jeito e não é bem assim. A própria Ana Mulaert, que dirigiu Que Horas Ela Volta, aqui no Brasil, ela tem o formato de contar que se baseia em 4 atos, se eu não me engano. 2 de 30 minutos, eu posso estar errada, tá? 2 de 20 minutos. E tudo bem, é o jeito como ela conta. Então, antes de falar desse molde que a gente está acostumado, eu queria te dizer, se você quer escrever sua história, se sinta livre para escrever como você quiser escrever, certo? Eu mesma, quando eu estou escrevendo os meus roteiros, a ideia ela vem tão numa enxurrada que eu não me preocupo em moldá-la. Na verdade, eu acho que tentar encaixar no molde acaba me sabotando a princípio. O que você pode fazer, sugestão, é escrever como você quer contar, não precisa fazer sentido e vai lapidando. Até porque todo roteiro ele precisa passar por lapidação e toda ideia precisa ser cozinhada dentro da sua cabeça. Então, se você está escrevendo um roteiro e você está muito imerso nele, é sempre bom que você saia um pouco, que você vá tomar uma água, que você deixe ele engavetado por alguns dias, para que quando você volte, você consiga ver ele um pouquinho mais de fora e ver se ele está realmente funcionando, se os diálogos estão funcionando, se as cenas estão funcionando, se as reações dos personagens estão coerentes. Dê para outras pessoas lerem, faça uma sinopsezinha do que você está escrevendo e fique muito atento na cara que as pessoas estão fazendo quando você está contando para elas sobre o que você está escrevendo. Porque se elas fizerem aquela cara de novo, talvez seja a hora de inovar. Voltando a falar desse vício de narrativa, a gente tem uma tendência a consumir esse tipo de conteúdo, então a gente tem sim uma tendência a inconscientemente copiar tudo que a gente já está acostumado a consumir. Então, se você escreveu um roteiro que você acha original, lê de novo. Você provavelmente já está copiando uma ideia que existe, o que não tem nada de errado com isso, porque eu acho que é mais cômodo que o que exatamente você está contando, né? Como você conta é diferente de estar copiando. Você pode estar falando de um relacionamento, existem 1000 filmes sobre relacionamentos, ok, mas como você conta é a questão. O que eu quero chamar a atenção é, tenta mudar. Tenta fazer diferente. Você escreveu um primeiro tratamento que você considera original. Não é. Lê de novo, dê para outras pessoas lerem, coloque o bom e velho e si, já falei disso num vídeo aqui do canal, coloque o bom e velho e si no meio da história e tente inovar, né? Mude as coisas de lugar e de repente isso pode dar muito certo. Eu gosto muito de usar o exemplo do Kill Bill nesse sentido, porque o Kill Bill, se você for olhar o roteiro do Kill Bill a fundo, ele é um roteiro sobre uma DR, é um roteiro sobre um casal que se desentendeu, só que aí o que o Tarantino fez? Ele fez esse casal que se desentendeu serem assassinos profissionais. E como esse casal se resolveu, né, esse casal no filme teve uma filha, não vou dar spoilers, mas se você não viu o Kill Bill, veja,
Esse casal tem uma filha e é todo, na verdade, o conflito da DR gerado em cima dessa geração dessa criança que tava num meio que não era muito saudável. Como foi conduzido pelos personagens é que foi o diferencial da trajetória do Kill Bill. Acho que eu desconstruí Kill Bill para algumas pessoas agora, mas Kill Bill é sobre uma DR, nada mais. Então foquem nisso de como, não o que, né, a princípio. Agora vamos ao molde. De novo, eu vou bater nessa tecla. Existem vários jeitos de fazer roteiros, com vários formatos e vários tipos de ato e tamanhos de atos. Mas o que eu vou focar aqui é o roteiro de 3 atos, o roteiro aristotélico, o padrão americano de fazer filmes. O roteiro aristotélico ele se baseia em 3 atos, 2 pontos de virada e um ponto central. O primeiro ato é totalmente baseado em apresentar o personagem, apresentar a atmosfera, dando essa introdução na história. Então, quem é, o que faz, com quem vive. É basicamente ambientar o cotidiano de um ser humano comum para daí adentrar na história dele. Geralmente, nesse primeiro ato, nessa introdução, a gente já começa a dar uma pincelada, uma apresentada nos conflitos desse personagem, né? Nos problemas do cotidiano dele, nos problemas com as relações, nos problemas da vida dele de maneira geral, né? A gente começa a apresentar esses conflitos. No primeiro ponto de virada da história, geralmente é apresentado o objetivo e o obstáculo que esse personagem vai sofrer nessa história. Ou o obstáculo depois do objetivo. Porque às vezes o objetivo é justamente acabar com esse obstáculo. Vou dar um exemplo aqui para conduzir melhor, de repente, essa conversa, né, esse diálogo. Vamos pegar o exemplo do Guerra Mundial Z, cujo protagonista é o Brad Pitt. É legal que dá pra até dar umas pinceladas na questão da jornada do herói a partir daqui. O Guerra Mundial Z, como é que ele começa? Brad Pitt com a família dele, morando na cidade, eles têm 2 filhas, a rotina de um casal normal com filhos em Nova York. Quando é que surge o primeiro ponto de virada, que surge o obstáculo? Quando eles estão dentro do carro, no trânsito, e eles começam a ver que ao redor as pessoas começam a se tornar zumbis. A partir do momento que é apresentado esse obstáculo, é apresentado o objetivo do Brad Pitt, que é salvar a família dele, né? Tirar a família dele dali a qualquer custo para salvar a família dele, para que eles não virem zumbis e se salvar também. Geralmente esse primeiro ato, ele consome de 20 a 25% da narrativa do filme. Ou seja, se é um filme de 2 horas, esse primeiro ato tem 30 minutos, geralmente. Mas aí depende do tamanho do filme de maneira geral. O que acontece no segundo ato? E o segundo ato é geralmente o maior, ele é quase 1 hora de filme. No segundo ato a gente vê o desenrolar dessa história. Como é que esse conflito geral vai ser solucionado, como é que essa história vai caminhar, como é que ela vai terminar. Então, no segundo ato, geralmente a gente vê o desenvolvimento desse conflito. Às vezes é inserido mais conflitos ainda, né? No caso do Guerra Mundial Z. Ok, Brad Pitt isolou a família dele. O que ele tem que fazer no segundo ato? Ele tem que ir em busca da cura pro apocalipse zumbi que tá acontecendo no filme. Ou seja, é o que a gente chama de inserir desafios ainda maiores. Então, o que acontece no Guerra Mundial Z? Ele vai para um país e não acha a resposta. Ele muda de país e não acha a resposta. Se eu não me engano, o Brad Pitt ele passa por 3 ou 4 países nessa busca pela resposta, pelo antídoto, para evitar que as pessoas continuem se transformando e para salvar a família dele. É o que a gente chama de fatos que fazem a história continuar caminhando. Ele vai aumentando os objetivos do personagem baseado nos conflitos que ele começa a ter, né? Que começam a crescer no enredo. O segundo ponto de virada é quando meio que o conflito ele tá no ápice, é tipo a hora da verdade do filme, geralmente ela começa no segundo ponto de virada. No Guerra Mundial Z, o segundo ponto de virada tá quando o Brad Pitt tá com aqueles cientistas, mais precisamente talvez quando ele tá isolado naquela sala cheia de vacinas e ele escolhe aplicar ou não as vacinas nele para conseguir levar as vacinas para os cientistas para eles desenvolverem o que vai defender as pessoas dos zumbis. Nesse segundo ponto de virada, geralmente rola essa escolha do personagem de seguir adiante ou não seguir adiante. No caso dele, como bom herói, da boa jornada do herói, ele escolhe se sacrificar para salvar a humanidade, para salvar a família dele. Do segundo ponto de virada para o terceiro ato, geralmente as coisas acontecem
muito rápido. Então no terceiro ato a gente tem o que a gente chama de clímax, que provavelmente no Guerra Mundial Z, falando especificamente, é quando ele abre a porta, dá de cara com o zumbi e nada acontece com ele. E aí a partir daí a gente sabe que a gente pode ir pro terceiro ato calmamente, que ele já conseguiu, que ele vai conseguir salvar todo mundo, que ele não morreu, que ele vai conseguir ver a família dele de novo e que o mundo tá salvo dos zumbis. É praticamente isso. O terceiro ato ele se resume em conclusão, solução e desenrolar, desfecho, né, da história. Vale lembrar também que o terceiro ato ele também corresponde a 20 a 25% da história. Então, num filme de 2 horas, o terceiro ato ele tem mais ou menos 20, 30 minutos. Tem a questão do ponto central. O ponto central do filme ele é quase um meio de tarde do filme, vamos assim dizer. No caso do Guerra Mundial Z, o meio do filme é quando eles estão no avião, né? Eles acabaram de se salvar dos zumbis, aí eles estão no avião, acham que tá tudo bem e começa a ter uma nova infestação. Tipo, a gente tem um momento de tensão, um momento de calma e segue para outro momento de tensão muito forte. O ponto central ele é mais delicado de se entender em termos de narrativa, mas no filme, na minutagem, é praticamente colocar no meio do filme. Você vai ver que o ponto central do filme ele sempre tem alguma bomba, né? Você acha que tá tudo bem, mas não tá. Um outro exemplo legal de ponto central, que é um dos meus favoritos, é o quarto de Jack. Né? O quarto de Jack ele se passa metade no quarto, metade fora do quarto. O ponto central é literalmente a hora que a Brie Larson sai do quarto. Esse é o ponto central do quarto de Jack. Depois surgem novos conflitos, né? Vocês vão ver que muitos conflitos geralmente surgem do começo do segundo ato pro final dele, né? Alguns se solucionam, mas conforme os conflitos vão se solucionando, vão gerando novos conflitos. Mas esses são os 2 exemplos que eu queria dar do ponto central. Existem outros 3 detalhes no primeiro e no segundo ponto de virada que eles são mais minuciosos, eu não queria entrar tanto nisso aqui. Mas é quase como se fosse um crescente antes da bomba, vamos assim dizer. No caso da cena do Brad Pitt no primeiro ato, ele tá no carro, aí tem o acidente, aí tem as pessoas, aí ele vê o zumbi. Tipo, é um crescente bem minucioso do que vai gerar o primeiro ponto de virada, que é o que vai gerar o conflito maior da história. Isso também acontece no segundo ato. Eu termino, na verdade, esse vídeo propondo para você, que acabou de ouvir isso tudo, pegue qualquer filme americano e tente identificar esses itens, né? Onde começa e termina o primeiro ato, onde começa e termina o segundo, onde começa e termina o terceiro, qual o primeiro ponto de virada, qual que é o segundo e qual que é o ponto central. Se você puder identificar esse crescente dos pontos de virada, também é bem legal. Na verdade, eu acho que é isso. Para um vídeo, na verdade, eu considero esse vídeo pouco. Tem muitas outras nuances dentro de um roteiro, até o aristotélico, que é o mais padrão, que pode ser explorado, né? Aqui eu dei uma leve moldada no que vocês provavelmente vão perceber agora quando vocês verem um filme, mas existem muitas outras coisas dentro de roteiro que é legal de trabalhar, a questão de força, de energia, de personagens que ajudam, personagens que atrapalham, personagens que surgem e desaparecem, personagens que estão ali só para dar um alívio cômico na obra, trabalhar a força do antagonista diante do protagonista. Existem muitas outras nuances dentro de roteiro que são legais de lembrar, mas que merecem realmente outros vídeos mais minuciosos, mais bem trabalhados. Eu fico aqui com esse vídeo. De novo, pegue qualquer filme americano pra ver, pode ser Harry Potter, pode ser Senhor dos Anéis. Então é isso, assistam, me contem, e qualquer erro, qualquer gafe, qualquer sugestão ou comentário que vocês acham que eu cometi, me contem. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo!